Eu falei 33, é 32. Isaías 32. Glória a Deus. E eu marquei no meu papel aqui 33. Agora fui ver, é 32. É assim mesmo. Isaías 32. Versículo 15. Glória a Posso Deus. começar aí, pastora? Está gravando? Quero lembrar também que todos os nossos cultos são gravados, depois são postados no YouTube. Você vai lá no Google, Pastor Júnior Camargo, aí já vai aparecer um monte de mensagem. Eu acho que deve ter umas 200 mensagens daqui e da outra cidade que a gente já estava gravando. Aí você já compartilha, eu sei como é que é, se inscreve, toca o sininho, e quando chegar uma mensagem nova, você já vai poder assistir. Principalmente aqueles irmãos que não podem estar vindo em todos os cultos, então você vai assistindo. Pastor, por que o senhor não faz online ao vivo? Não. Depois que abre a igreja eu não faço online mais. Ah, mas o pastor fulano faz. Fulano faz, mas eu não faço, porque senão acomoda o crente. Lembra no começo da pandemia, que muitos pastores profetizaram, lembra, Cris? Profetizaram assim: olha, quando abrir a igreja, nós vamos ser pessoas diferentes, nós vamos ter sede da palavra. Eu falei: não vai acontecer isso, o povo vai se esfriar. Lembra que eu falei? O meu medo é que o povo vai se esfriar. E muita gente se esfriou, graças a Deus a nossa igreja não tanto, mas muita gente se esfriou. Então, por quê? Por causa do bendito culto online. Pastor, culto online é de Deus? Culto online é só se não tiver outra coisa, mas se tiver igreja, o culto tem que ser presencial, tem que cultuar Deus na igreja. Nesses tempos que a igreja está aberta, culto online é de Deus? Eu vou saber se é de Deus. Eu sei que de Deus é estar aqui, ó, na presença de Deus, congregando com os irmãos, aqui adorando a Deus com os irmãos. Amém? Mas que cria crente vagabundo, cria. E não vai falar para mim que você, quando assiste o culto online, você presta atenção. Não presta. Dá vontade de fazer xixi, você vai no banheiro, aqui você segura. Dá vontade de tomar um cafezinho, você toma um cafezinho. Dá uma sede, você vai. E daqui a pouco você já perdeu tudo. E aqui, ó, você está congregando. Porque o Salmo 133 diz: quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso que desce sobre a barba de Arão, e ali o Senhor ordena a Bênção. é aqui, Glória a Deus. é quando congrega. Salmo nada. Isaías 32, 15. Até que se derrame sobre nós o Espírito com E maiúsculo de baixo. É isso que está escrito? Não. Está escrito o quê? Do alto. Do alto. Até que se derrame sobre nós o Espírito lá do alto. Então o deserto se tornará em campo fértil, e o campo fértil será reputado, terá uma reputação de um bosque. Glória a Deus. Vamos orar? Senhor Deus, Pai amado, Deus fala poderoso, conosco. fala conosco, Senhor. Em nome de Jesus. Não é uma, não é duas, não é três, não é quatro. Várias pessoas chegaram para mim dizendo que têm aprendido muito a Bíblia nesse lugar. Muito. Por quê? Porque hoje a maioria dos pastores não são pastores, são coach. Sabe aquela pessoa que faz uma palestra motivacional? Isso você tem lá na tua firma. Aqui a palestra tem que ser espiritual. E as pessoas dizem que têm aprendido muito a Bíblia. Esse dia a Susan falou algo para mim. Às vezes o pastor está pregando, Susan e Luciano, às vezes o pastor está pregando. Eu já lembro de uma passagem que o pastor pregou uns dias atrás, e dá sequência. É interessante que na história tudo se encaixa. Outras pessoas falaram para mim também, inclusive colocaram no grupo lá, que agora está sabendo o que é igreja, pessoas antigas de igreja. Outras pessoas falaram também que está aprendendo muito. Então eu vou falar por quê.
Eu tive um pai, meu pai, pastor Valdomiro Rodrigues Camargo. Ele era um conhecedor de Bíblia tremendo, mais do que eu. Eu tenho a Bíblia dele até agora, e tenho as anotações dele até agora na Bíblia dele. Porque ele era um conhecedor de Bíblia tremendo. Porque na época do meu pai não tinha Google, não tinha internet. E se ele quisesse aprender Bíblia, ele tinha que ler. Todas as terças-feiras, nós tínhamos na nossa igreja, que por sinal era a segunda igreja do Evangelho Quadrangular, também lá em Itapetininga, o culto do ensino. E o que era o culto do ensino? Era tudo o que ele sabia, ele passava para a igreja. Mas ele chamava o culto do ensino de o culto do papel e da caneta. Porque as pessoas traziam papel e uma caneta para anotar. E eu aprendi muita coisa nesse tempo. Porque às vezes só com ouvirmos a palavra, entra de um lado e sai do outro, e esquecemos. Mas quando nós anotamos, eu anoto toda a pregação, mas dificilmente eu leio. Quando nós anotamos, nós aprendemos melhor. Então toda terça-feira, pastor Valdomiro, meu pai, ele dava o culto do ensino. Agora, quer ver mais interessante ainda? Pastor, não tinha escola bíblica? Tinha. Mas os professores da escola bíblica eram qualificadíssimos. Por quê? Estavam no culto do ensino. Então, se tinha um pastor Valdomiro que ensinava na terça-feira, quem estava sentado lá embaixo ensinava depois no domingo de manhã na escola bíblica. E deixa eu te falar uma coisa: tinha coisa que o pastor Valdomiro falava para os professores, e os professores iam pesquisar na Bíblia e achavam coisa a mais. E daí na escola bíblica nós aprendíamos coisas surpreendentes. Naquele tempo nós não tínhamos, e nada contra, não tínhamos livrinhos na escola bíblica. Era tudo na caneta, no máximo um mimeógrafo, aquilo que fala? Que as minhas irmãs rodavam aquilo para os mais pequenininhos desenhar. Mas no mais não, eram questionários, eram perguntas da Bíblia, perguntas de reis, de profetas, de sacerdote, dos livros da Bíblia, dos 3 anos e meio do ministério de Jesus, das cartas paulinas do apóstolo Paulo, do Apocalipse de João. Eram coisas que nós aprendíamos muito. E eu estava no meio dos alunos. Eu estava no meio dos alunos. Então, quando uma pessoa fala, pastor, aqui eu tenho aprendido muito Bíblia, não é à toa, porque tem uma bagagem lá de trás. Eu não estou falando isso para me gloriar, não. Eu estou falando isso porque eu vou passar. A pastora vai passar. Um dia nós não vamos estar aqui, nós vamos estar no céu ou em outro lugar. Mas as pessoas que permanecerem aqui vão adquirir esse conhecimento que foi passado de pai para filho, de pai para professor, de professor para pastor, vai passar, e o que vai acontecer? Vocês vão passar para outra pessoa. Glória a Deus. E assim que o ser humano, ele cresce, é assim que o ser humano, ele se desenvolve. Pastor, o senhor por que o senhor leu isso, está falando isso? Porque eu quero pregar um pouco de Bíblia para os irmãos. Eu quero passar um pouquinho que eu sei. Pastor, o senhor sabe tudo. Olha, eu sei muita coisa, mas não sei tudo. Cada dia eu estou aprendendo. E quando nós lemos aqui, até que se derrame o Espírito, com E maiúsculo, é o Espírito Santo, lá do alto, então o deserto se tornará campo fértil, e o campo fértil será reputado, terá uma reputação de bosque. Primeira coisa que nós temos que aprender, quem escreveu isso aqui? Porque às vezes pegamos um versículo da Bíblia que fala de amor, daí nós falamos, eu tenho que amar a Josina, eu tenho que amar a Zina, a Wani, a pastora, a Priscila. Irmãos, isso não precisa ser crente para isso acontecer. Pode ser uma pessoa lá do mundão,
Se a pessoa tiver um caráter, ela vai amar o próximo. Ela vai amar o próximo. Isso não adianta. Mas eu tenho que ter esperança também. Vamos fazer um tema aqui, uma pregação sobre esperança. Isso não precisa ser crente, porque o ímpio também tem esperança. Ele tem esperança de ir lá na quebrada e o traficante está lá para ele pegar o baseado dele. A palavra esperança, ela tem vários significados. Mas aqui nós vamos aprender Bíblia. Quem foi o profeta Isaías? Quem era esse camarada aqui? O que ele estava vivendo? O tempo que ele viveu? Isaías viveu 700 anos antes de Jesus nascer. Então Isaías nós conhecemos como um profeta messiânico. O que é messiânico? Aquele que anunciava o Messias. Então 700 anos de Jesus nascer, Isaías escreveu: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o nome dele será Maravilhoso, conselheiro, príncipe da paz, Deus forte. professora de escola bíblica. Aí, professor de escola bíblica, Priscila. Então ele falava de Jesus. Sem Jesus existir, Jesus existiu depois de 700 anos. Isaías viu Jesus? Não viu. Isaías morreu e não viu Jesus, mas ele era um profeta messiânico. Ele falou: olha, vai acontecer que o Filho de Deus vai nascer na terra, de uma virgem, em Belém. O nome dele vai ser Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Era o próprio Deus na terra. Amém? Em outras versões, Emanuel quer dizer Deus dentro do homem, porque quando você vê Samuel, é Deus na Bíblia. Samuel, aquele em que Deus chama, entendeu? Gabriel, guerreiro de Deus, o melhor, anunciador de Deus. Miguel, guerreiro de Deus. Então Deus, mas homem, dentro. Deus dentro do homem. Glória a Deus. Então Isaías, ele era esse camarada que profetizava. Quem era Isaías? Isaías era sobrinho de Vossa Majestade, o rei Uzias. Isaías também era neto de Vossa Majestade, o rei Joás, de Judá, 2 tribos. Já preguei sobre isso. Descendente de Davi. Então Isaías, ele era príncipe. Por que Isaías não se tornou rei? Porque ele não era da linhagem dos reis. Ele era sobrinho e não era filho. E se nós lemos o capítulo 32, abra a tua Bíblia aí no capítulo 32. Isaías começa a falar de um reinado. Tem um título aí em cima que está escrito: o reinado do Messias. Ele estava falando que viria um rei, o Messias de Israel, ou seja, aquele que ia libertar Israel. E ele fala de um reinado, sendo que ele era da família real, tinha sangue azul. Isaías era nobre, mas Isaías era profeta e não fazia parte da linhagem de rei. Tanto é que ele não foi rei. O tio foi, o avô foi, mas ele não fazia linhagem. Uma que ele não era primogênito e o outro que ele era sobrinho do rei. Mas nós vemos aqui que Isaías fala de um reinado. O reinado de quem? Do Messias. E lemos no versículo 15: até que se derrame o Espírito sobre nós. É agora que eu começo a pregar. Até que se derrame o Espírito sobre nós. Se nós pegarmos a palavra até e colocar aqui, quer dizer que tem coisa antes. Tem? Eu vou chegar naquele quadro preto ali, azul ali. Eu cheguei. Mas até eu chegar aqui, eu andei isso daqui. Então tem coisa para trás. Isaías está falando, até que se derrame o Espírito lá do alto sobre nós. O que aconteceu antes? Antes do Espírito ser derramado sobre nós, o que aconteceu? Lembre-se que a Bíblia é atemporal, a Bíblia não tem tempo. Nós nos
baseamos por relógio. São 7h35 agora. Nós nos baseamos por relógio. A Bíblia é temporal. A Bíblia foi escrita para aquela época. A Bíblia está escrita para hoje. E a Bíblia vai estar escrita para o amanhã. A palavra de Deus, a palavra da cruz, ela é mais atual do que o jornal que vai sair em Jundiaí amanhã. Por isso que nós lemos aqui, serviu para o ontem, serve para o hoje e vai servir para amanhã. Agora a palavra de Deus diz assim: até que se derrame o Espírito. Isaías está falando até, então tem antes. Antes do que? Do reinado do Messias. Antes do reinado do Messias. E se você ler o capítulo 32, até chegar no 15, você vai ver que Israel vivia uma desgraça. E antes do Messias reinar na nossa vida, a nossa vida, queira ou queira não, sempre vai ser uma desgraça. Pastor, todos são filhos de Deus? Não. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1 e 2, ele veio para os seus, mas os seus não os quiseram, e todos aqueles que os receberam, deu-lhe o poder de ser chamado filho de... Antes de nós aceitarmos Jesus, nós não somos filhos de Deus, nós somos criatura. Eu vi aí ontem, e as pessoas sabem que eu falo, que eu não fujo da verdade não. Morreu um ator aí, eu não conhecia, disse que era comediante, mas não virou santo não, viu? Não é porque morreu virou santo, porque um pouquinho antes dele ficar doente, uma das entrevistas dele, ele falou: se Jesus fosse vivo, ia no show da Anitta. Paulo não sei o que, morreu, né? Paulo Gustavo. Não é por causa disso que virou santo não, vai se aceitar de Deus, amém. Mas hoje eu vi algumas pessoas, mas todos são filhos de Deus? Não. Todos aqueles que o aceitaram, todos aqueles que o respeitaram. Jesus conta a história do filho pródigo. É pródigo, mas é filho, porque voltou. Quando o filho pródigo fala: eu vou embora, o pai fica triste, o pai fala: vai. Jesus estava falando de Deus, estava falando dele. Irmão, Satanás é aquele que arromba a porta e entra. Jesus, o Espírito Santo, Deus é um cavaleiro. Eis que estou à porta e bato. Apocalipse 3:20. Se alguém ouvir a minha voz, eu entrarei na tua casa, cearei com ele, ele comigo. Eu aceitei Jesus como suficiente Salvador. Eu sou filho. Quando aquele filho pródigo vai embora, o pai fica triste, vai embora, a Bíblia diz que ele gasta tudo, começa a querer comida de porco, que não conseguia nem se alimentar. Um dia ele fala: levantar-me-ei e irei com meu pai. E o pai estava de braços abertos, recebeu, pôs um anel no dedo, pôs uma roupa limpa, sandália nova, matou um novilho e fez uma festa. Irmãos, esse é o nosso Deus. Jesus estava falando de Deus. A pessoa pode cair uma, a Bíblia diz, 2, 3, 4, 5, 6, até 7 vezes, e todas as vezes Deus o coloca de pé, mas não depende de Deus, depende de mim. Se eu falar: não quero ser pastor mais hoje, eu quero ser pai de santo, é minha opinião, é meu livre-arbítrio, e Deus me ama tanto que Ele fala: vai, vou quebrar a cara, mas vai. E o dia que eu quiser voltar, Deus fala: vem que eu te recebo. Glória a Deus. Então aqui quando fala até, fala antes de conhecer Jesus. Depois que conhece Jesus, começa o reinado do Messias. Amém? Depois que eu conheço Jesus dessas águas do batismo, recebo o Espírito Santo do alto. Começa o reinado do Messias. Esse até aqui explica tudo, ó. Até que se derrame o Espírito. Você vai ver que vai acontecer só coisa boa aqui. Até que se derrame o Espírito. Do quê? Do reinado do Messias. Aquela música que nós combinamos. Cadê seu microfone? Eu falei para a pastora hoje, quando eu estava montando a mensagem, falei: canta aquela música no meio da mensagem. Estamos reunidos, vai lá.
Estamos reunidos para adorar ao único que é digno exaltar, entronizado nos louvores do teu povo. Reina, reina, toma o teu lugar na minha vida, toma o teu lugar na minha família, toma o teu lugar, Rei da glória, reina. Toma o teu lugar nessa cidade, toma o teu lugar nessa nação, toma o teu lugar, Rei da glória, reina. Aleluia! Então, quando estamos reunidos para adorar, quando diz a palavra de Deus e diz aqui a canção também, nós falamos: reina, Senhor, reina, Senhor, reina, Senhor, reina. Toma o teu lugar na minha casa, toma o teu lugar na minha família, toma o teu lugar, o que mais quer? Na minha vida, toma o teu lugar. Sabe o que nós estamos falando? Quando até nós conhecermos a Jesus, quando conhecemos a Jesus, Jesus é entronizado na nossa vida, é como se um trono do céu entrasse na nossa casa, na nossa família, no nosso coração. Jesus se assenta e fala: agora você vai viver, mas eu vou reinar na tua vida. Como eu disse, a palavra de Deus não é para ontem, essa aqui é para hoje. Isso aqui foi escrito para hoje. Ai, se as pessoas entendessem isso. Cada vez que um pastor prega, às vezes eu vejo pessoa falar para mim lá na porta: ai, eu queria que meu marido, minha mulher escutasse essa mensagem de hoje. Eu falei: mas não é para ele, é para você que veio. Glória a Deus. Essa mensagem não foi feita para ele, essa mensagem é para você. Irmãos, eu não estou aqui falando porque eu tenho intelecto bom, não tenho, sabe, uma sabedoria, não. Eu busco a presença de Deus. Eu queria que os irmãos entendessem isso. Um pastor, um homem de Deus, um sacerdote, quando busca, não é o homem mais que está falando, é Deus que está falando. Deus está falando na tua vida hoje, ó: deixa eu reinar, deixa eu reinar, deixa eu reinar na tua vida. A pastora me deu uma notícia gostosa hoje ali na porta. A Tamires vai se batizar domingo. Ela está falando: Senhor, reina em mim. O que é o batismo, pastor? Batismo vem da palavra grega batizare, que significa mergulhar. Imersão. Daí eu falei: pastora, não é batizar, não é batizar com uma aguinha. Você não é mergulhar. Ela vai ser batizada em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E antes do batismo eu só faço uma pergunta, não exijo nada, não faço nada. Eu falo: se você aceita seguir a Jesus até o último dia da sua vida? A pessoa fala sim, e eu falo: pelas tuas palavras eu te batizo em nome do Pai e do Espírito Santo. Ó, e daí sabe o que acontece? Vem o trono. E daí você pode cantar: toma teu lugar, vai lá: toma teu lugar. Toma o teu lugar na minha vida, toma o teu lugar na minha família, toma o teu lugar, Rei da glória, reina. Toma o teu lugar nessa cidade, toma o teu lugar nessa nação, toma o teu lugar, Rei da glória, reina. E depois, pastor, que ele começa a reinar. Às vezes as pessoas perguntam: pastor, o diabo tem poder? Eu falo: lógico que tem, mas ele tem todo o poder. É diferente de ter o poder e todo o poder. Depois que ele reinar, ele vai guerrear suas guerras.
Você não vai andar sozinho mais. Glória a Deus. Davi escreveu ainda que eu ando no vale da sombra da morte. Davi era pastor de ovelha. E o que era o vale da sombra da morte? Existia em Israel, era um precipício, um cânion. E ali ele passava, ali 30 centímetros com as ovelhas. E lá embaixo era conhecido como o vale da sombra da morte. E ele falava, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu sei que o Senhor está comigo. Glória a Deus. A tua vara e o teu cajado me consola. Ou seja, se for para mim cair, ele pega o cajado dele e puxa. Glória a Deus. Aleluia. Vamos ler lá. Até que se derrame o Espírito. O até ficou para trás, amém? Amém? Amém. Fala, o até ficou para trás. O até ficou para trás. Eu sei que tem pessoas que até alguns anos atrás bebia. Até os anos atrás fazia coisa que não devia. Até fazia. O até ficou para trás. Irmãos, a palavra de Deus é assim, ó. Eis que tudo se fez novo. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. E a nossa vida é um eterno aprendizado. Eu, como pastor, já fiz muita coisa errada. Não estou falando de pecado, mas coisa que eu não devia ter feito. Não estou falando de pecado, mas coisa que eu não devia ter feito. Mas já passou. Glória a Deus. Passou. Agora, quando você joga o lixo na rua, você vai lá fuçar o lixo. Pega o saco lá, deixa 3 dias, esquece de pôr na rua. Eu vou dar uma fuçada no lixo. Esquece o passado, é lixo. Não fuça esse lixo, não vai mexer nesse lixo, não lembre desse lixo, amarra ele, joga fora, porque daqui para frente, como diz a canção do Roberto Carlos, as coisas vão ser diferentes. Amém? E como diz uma outra canção também, levanta, sacode a poeira e dá volta por cima, porque agora o Messias reina em mim. Até que se derrame o Espírito lá do alto. Então, depois do Espírito derramado, o deserto se tornará campo fértil. Se tivesse crente aqui. Depois que o Messias começa a reinar, o Espírito é derramado. O que era deserto se tornará campo fértil. Eu sei muito bem o que é campo fértil. Eu já falei aqui na igreja que meu avô era roceiro. E às vezes eu ficava 15, um mês com meu avô. E eu achava muito bonito. Ele tinha roça de algodão, roça de amendoim. Quando era época de milho, roça de milho, de feijão. Eu achava bonito que às vezes você via eles tombando a terra, arando a terra. Naquele tempo não tinha, era uma propriedade rural simples. Ele não tinha máquinas, mas era no arado, com animal, ou com boi, ou com cavalo. E rasgava a terra, ia longe aquela terra vermelha. E daqui a pouco vinha outro com um saquinho, semente, jogando. Ou tinha aquele negócio no chão, lá. Aqueles homens todo dia trabalhando. E você olhava aquela terra e falava, mas não vai nascer nada. Mas de repente, 2, 3 dias, você ia no mesmo lugar, estava bonita a plantinha lá. Era campo fértil. Glória a Deus. Quando até nós conhecemos a Jesus, a nossa vida é deserto. Depois que o Espírito vem do alto, se transforma em campo fértil. Glória a Deus. O vizinho aqui do lado, o Edson, teu Edson tem um outro vizinho, um senhor que mora do lado de lá. Ele viu eu fazendo a minha horta lá em cima. E ele falou, estou com vontade, a pastora estava junto. Estou com vontade de plantar milho aqui, no barranco, assim, no barranco. Falei, pode plantar aqui, dá? Ele falou, será? Ô rapaz, eu falei, a terra é boa, é campo fértil. É campo fértil, pode plantar. É desse tamanho, assim, ó. Glória a Deus. Da última vez que eu falei para ele, ele falou, isso aqui é para nós, porque você falou para plantar. Então eu vou comer pamonha. Sopa de milho. Então, planta um monte de milho, porque a terra é um campo fértil.
E a nossa vida é assim antes de conhecer Jesus, é deserto. Irmãos, mas depois que você conhece Jesus, o Espírito do alto pode plantar que vai nascer. Glória a Deus. Eu montei uma firma e não foi para frente. Você não conhecia Jesus, pode montar outra que agora vai. Pastor, meu casamento estava acabando, era deserto, agora é campo fértil, vai florescer, vai florescer, vai florescer, aleluia. Mas isso Jesus tem que reinar em mim, tem que reinar em mim. Então o deserto se tornará em campo fértil. Agora entenda comigo, Isaías não estava falando de região geográfica não, porque Israel é inteiro deserto. Você pode falar, não, Isaías está falando que eles vão plantar lá, vão nascer. Não. Ele estava fazendo uma alusão, uma ilustração com a área geográfica, com o terreno, com a terra, com a nossa vida. E é tanto que eu vou provar isso daqui, que ele estava fazendo com a nossa vida, que ele fala, olha, primeiro vem o deserto, a terra, mas depois do deserto, você vai se transformar em campo fértil, e depois em bosque reputado, ou seja, de reputação. Você pode pesquisar hoje, vai procurar um bosque em Israel, uma floresta. Não, Israel não tem uma floresta. Inclusive Israel tem pouquíssimos mamíferos. Tem alguns roedores, algumas raposas e animais parecidos lobos, são canídeos. Mas você não vai ver em Israel um leão, um urso, até aquele milagre lá do profeta Eliseu, que apareceu 2 ursas. Aquilo é milagre mesmo, porque tem urso em Israel. Tem urso na Ásia. Israel não tem. Então ele está falando, vai transformar o deserto vai se transformar em campo fértil, e o campo fértil vai ter uma reputação, será reputado em bosque. Glória a Deus. É uma reputação, vai ser conhecido como bosque. Irmão, sabe o que Isaías está falando aqui? Vai acontecer naquele em que o Messias reinar, ele vai transformar em campo fértil, mas vai ser tanta bênção, tanto milagre, tanta coisa de Deus, que ele vai ter uma reputação. As pessoas lá de fora vão falar, isso aí não é campo fértil, isso aí é um bosque, isso é uma floresta. Aleluia, reputação. Todos aqueles que aceitaram Jesus, e as pessoas quando vê Jesus em você vai ter uma boa reputação. Está escrito vai ser reputado, está escrito vai se transformar, antes está escrito se tornará, agora vai ser reputado, vai ter uma reputação, vai ser conhecido. Pastor, mas eu não quero ser pastor. Quem falou que você vai ser pastor? Pastor, eu trabalho na loja, você vai ser o melhor funcionário da loja. Pastor, eu sou pedreiro, você vai ser o melhor pedreiro da região. Pastor, eu sou professora, vai ser a melhor professora daquela escola. Glória a Deus. Pastor, eu sou dona de casa, você vai ser melhor. Pastor, eu sou diácono, diaconisa, vai ser o melhor diácono, melhor diaconisa. Glória a Deus. Lucão, pastor, eu sou adorador, você vai ser o maior adorador aqui de Campo Limpo, que quando você começar a cantar, os demônios vão ter que sair correndo, porque não vai aguentar o poder da adoração que está sobre a tua voz. Glória a Deus. Aleluia! Eu quero que Jesus reine em mim para que eu tenha mais capacidade de pregar. Se eu saí do deserto, fui para o campo fértil, agora eu quero ter uma reputação. Ou seja, bosque não existe,
Floresta não existe. Isaías está falando, é milagre mesmo, é milagre mesmo, é milagre mesmo. Pastor, vim buscar minha saúde, recebe hoje. Pastor, vim buscar minha paz, recebe hoje. Pastor, vim buscar tranquilidade, recebe hoje. Pastor, vim buscar pela minha vida financeira, recebe, 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 recebe. Fica de pé no teu lugar. Boa reputação.